Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje é domingo, dia 30 de agosto de 2020 e a gente vai então dando continuidade e logo a gente chega no nosso objetivo. Então vamos iniciar. Hoje vai ser a primeira carta de São Pedro, capítulo 1 e capítulo 2. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então na página 1542 da Bíblia Ave Maria. Agora no capítulo 1 vai dizer o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isto o que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova, a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para a vossa honra, e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto, credes nele, sem o verdes ainda. E isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço da vossa fé, a salvação de vossas almas. Essa salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas, que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós, estas revelações que agora vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é para bens perecíveis,
como a prata e ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo, e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e glorificou a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Então, olha só, meus irmãos, esse é o capítulo 1. Capítulo 1, Pedro, então, se apresenta e começa a falar sobre a esperança a qual nós somos chamados a passar a nossa fé. Pelas provações da nossa vida, pelos sofrimentos, pelas circunstâncias que nós vamos vivendo, em tudo demonstrarmos que cremos em Jesus Cristo. E a nossa salvação, então, ela vem de Jesus Cristo. Por mais que os profetas e os antepassados tentaram encontrar de onde que vinha a salvação eles encontraram somente no Messias que deveria vir, que é Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. E depois, Pedro ele faz uma exortação à santidade. Ele fala assim: cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Ora, o espírito não tem rim, não é um corpo. Mas geralmente os guerreiros daquela época, né, eles cingiam os rins com as armas e estavam prontos para poder atacar se fosse necessário, defender se fosse necessário, estavam preparados. Então, aqui São Paulo vai falar: cingi os rins do vosso espírito, ou seja, que o vosso espírito esteja preparado, sede sóbrios, colocai toda a vossa esperança na graça de Jesus Cristo. Então, a santidade, todos nós somos chamados à santidade, e ela depende da graça de Jesus Cristo. E depois, no finalzinho do capítulo 1, Pedro fala sobre a caridade, para permanecer firme o amor uns pelos outros, e que a palavra de Deus ela jamais passará. Ela é eterna. E agora a gente vai para o capítulo 2. Vamos lá então comigo. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação, se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas, vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso lê-se na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança, não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele
que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Vós, que outrora não eres seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós, que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Comportai-vos nobremente entre os pagãos. Assim, naquilo em que vos caluniam, como malfeitores, chegarão, considerando vossas boas obras, a glorificar a Deus, no dia em que Ele os visitar. Por amor do Senhor, sede submissos, pois, a toda autoridade humana, quer ao rei como a soberano, quer aos governadores como enviados por ele, para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Servos, sede obedientes aos senhores, com todo respeito, não só aos bons e moderados, mas também aos de caráter difícil. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente por motivo de consciência para com Deus. Que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado mal? Ao contrário, se é por ter feito bem que sois maltratados, e se o suportardes pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus. Ora, é para isso que foste chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico traje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então esse foi o capítulo 2. Capítulo 2 que Pedro, primeiro fala para a gente deixar de lado, tirar fora de nós toda a malícia, toda a maledicência, todo o fingimento, toda a inveja, tudo isso que não leva a Cristo. E fala também que Cristo é a pedra angular, né? Para aqueles que acreditam é a pedra fundamental ali da nossa fé. E para aqueles que não acreditam é a pedra de tropeço. Assim como Simeão, falou lá no Evangelho de Lucas, que Cristo seria a causa de queda e sordimento de muitos. Ou seja, aqueles que acreditam nele é causa de alegria, de elevação. Aqueles que não acreditam é causa de queda, de tristeza. E Pedro fala sobre o poder do exemplo, de viver, combater os desejos carnais, não só que são o sexo, mas todo o desejo de prazer, de poder, de bem-estar, de querer ser acima dos outros, deixar isso de lado, para que a gente possa ser exemplo nas boas obras. E a gente tem que ter respeito para com as autoridades. A gente tem que exigir sim o melhor, cobrar de quando fazem coisa errada, mas nós temos que obedecer quando é para o bem comum. E um versículo interessante é quando ele cita ali Isaías, que ele fala assim, por fim, por suas chagas fomos curados. Então, pelas chagas de Cristo, que morreu por nós na cruz, nós somos curados, nós somos salvos. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.